Olá a todos, bem-vindos a mais um programa da Alemanha. Todas as pessoas percorrem um determinado caminho. Todos estão num caminho, seja ele qual for. E obviamente que todas as pessoas acreditam que o caminho que elas estão a percorrer é o caminho certo. Todos acreditam que estão a caminhar na direção da felicidade. Querem naturalmente ser felizes, realizados, e para isso acreditam que o caminho que eles escolheram é o caminho certo. Mas a pergunta é, será que o caminho no qual você tem andado é o caminho certo? É o caminho que tem trazido a alegria, a paz que você tanto tem buscado? Como saber então qual é o caminho certo? Como saber para onde ir e o que fazer? No nosso programa de hoje, nós vamos falar mais a esse respeito e eu gostaria que você prestasse também muita atenção nos testemunhos que você vai escutar ao longo do nosso programa. Saiba que Deus não tem prazer algum em ver você sofrer. Deus não quer que você sofra. Pelo contrário, Ele quer que você tenha vida e a vida com abundância. Qual é o seu nome? Lionel. Sr. Lionel, qual era o problema que o senhor enfrentava quando o senhor chegou na reunião há 2 semanas atrás? Pastor, é o seguinte, eu tive um acidente no trabalho, no joelho, e fui ao hospital e o médico disse que eu tinha que ser operado o joelho. E pronto, eu disse que a operação não é próprio delicado para o ser humano, né? E eu vim para aqui, fiz oração através da fé, falei com o pastor e fui orando, o pastor fez uma oração e o joelho ficou bom, que já não é preciso ser operado. Ou seja, o senhor tinha falado que ele tinha ficado inchado, eram dores no joelho, o médico falou que tinha que ser operado. Usamos da fé, oramos, determinamos. O inchaço. O inchaço desapareceu, pastor. E aquelas dores? Aquelas dores também desapareceram todas. E não precisa mais de cirurgia? Já não precisa mais de cirurgia. Ou seja, a fé operou. Exatamente. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Deus abençoe. A palavra de Deus nos diz: far-me-ás ver a vereda da vida. Veja, é Deus quem nos faz ver qual o caminho da vida. Infelizmente, muitas pessoas têm caminhado por um caminho de dor e angústia, mas Deus faz você ver o caminho da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. Veja, qual é a fartura que está na sua vida? Talvez neste momento você é uma pessoa que tem carregado muita tristeza. Tem existido fartura, mas de tristeza, de angústia, de dores. É comum nós ouvirmos pessoas dizerem: eu estou farta de sofrer, estou farto de carregar esta dor. Estou farto da depressão, estou farto de tanta tristeza, da solidão. Então tem existido fartura, mas fartura de coisas más. Deus diz aqui que na presença dele há fartura de alegrias. Você quer ter alegria, meu amigo, minha amiga? Você quer ter a verdadeira alegria? Então você precisa de estar na presença de Deus. Somente na presença de Deus há a verdadeira alegria. Você pode, com certeza, você já teve na sua vida momentos de alegria. Houve momentos, não é uma constante, não é algo que esteja constantemente no seu interior. Pelo contrário, são situações que aconteceram na sua vida e que provocaram por algum momento alegria. Em algum momento você teve um pouquinho dessa alegria que durou pouco tempo, mas essa alegria que Deus fala, essa fartura de alegrias, ela é uma alegria diferente, não é uma alegria sentimento, mas é uma alegria que invade a alma e que traz uma certeza de que você não está sozinho, a certeza de que Deus está com você, você está na presença dele e isso traz a certeza da salvação. Preste atenção em casos reais, pessoas que um dia andaram por um caminho de dor e sofrimento, mas hoje são pessoas que carregam em si a alegria de Deus, tem abundância de alegrias. Qual é que é o teu nome? Meu nome é Eunice. Eunice, conta-nos como é que era a tua vida, quais eram os problemas que tinhas? Então, eu já nasci na igreja, então nunca tive aquela fase de chegar na igreja cheia de problemas. Eu cresci numa família cristã,
estruturada, nós não tínhamos problemas em casa, os meus pais sempre se deram bem, nunca teve assim problemas de saúde, nada desse género, mas eu própria tinha os meus problemas. E o que não me deixava eu virar-me para Deus para resolvê-los era porque eu não me via necessitada. Então, por exemplo, eu em criança e até assim grande parte da adolescência eu tinha medos. Então, por exemplo, eu estava num sítio, eu sentia às vezes uma sensação que estava ali alguém, sentia-me observada, tinha medo às vezes de estar sozinha. Eu não me imaginava, às vezes em criança, eu ficar sozinha em casa quando eu fosse adulta, não me imaginava a conduzir sozinha, que já é uma coisa que eu faço com total naturalidade, sem problema. Então, esses eram assim na infância. E depois, vindo da adolescência, eu comecei a ficar com um problema de ansiedade. Então, apesar de eu conhecer a palavra, tudo, eu ficava com ansiedade acerca das minhas notas na escola, eu tinha grandes expectativas para mim própria, então eu ficava com muita ansiedade acerca se eu ia conseguir ter boas notas ou não. Quando chegou a altura de tirar a carta de condução, eu não tinha emprego, não estava a ver como é que eu ia financiar a carta de condução e isso trouxe-me uma ansiedade enorme. Aí, como eu conhecia, então eu peguei naquela palavra, basta cada dia o seu mal, melhorou. Só que depois eu comecei a imaginar o que é que eu quero fazer da minha vida. E isso trazia-me ansiedade e eu tenho um grande desejo de um dia casar e ser mãe. Tudo que eu via à frente era ser mãe. Até a escolha da minha profissão foi influenciada no meu desejo de ser mãe. Então, de eu querer tanto isso, aquilo trazia-me uma ansiedade enorme, porque eu passava os meus dias a imaginar como é que ia ser, como é que eu planeava a minha vida. Até me cheguei a dizer à minha mãe, eu até aos 30 anos não preciso me preocupar com mais nada, porque tudo o que tinha que me preocupar eu já me preocupei. E às vezes eu não podia ver uma criança na rua que eu ficava muito angustiada, de tanto que eu queria aquilo, mas ficava angustiada mesmo. Tinha esses problemas e depois também tinha aquela coisa, eu era da igreja, sempre vim na igreja, nunca dei grandes problemas aos meus pais, mas eu dentro de mim, assim, não tinha nada de Deus, nada. Então eu tinha amizades que não eram certas, houve uma fase que eu passei que eu falava palavrão, eu assistia coisas que não era para assistir, ouvia músicas que não eram para ouvir. Eu era assim uma pessoa por dentro, que se olhassem para mim, eu não tinha nada de Deus, ninguém dizia nada. Mas... Então tu vivias de aparência, né? Da porta da igreja para dentro, uma jovem. Da porta da igreja para fora, uma pessoa diferente. Certo, exatamente. Porque eu não me via necessitada, não era assim tão má. E eu também não sentia, apesar de ter ansiedade, eu não sentia assim aquela grande falta de paz, assim, como eu ia dormir e estava tudo ok. Não tinha problema. E por conhecer, eu sabia que eu não tinha o Espírito Santo, então eu várias vezes até tentava buscar o Espírito Santo, receber, só que como nunca havia entrega total, eu nunca recebia e eu ficava sempre muito frustrada. Então quando eu tentava e não recebia, eu passava por uma fase muito grande de frustração que eu então largava de mão. E também numa dessas eu passei por uma fase assim muito grande assim de depressão, eu era muito triste, ninguém sabia, porque eu tinha vergonha de ser assim, porque eu sabia que os meus pais me tinham ensinado certo, eu vinha na igreja, eu sabia que depressão não era uma coisa certa de ter, entre aspas, mas eu tinha, mas eu não deixava mostrar a ninguém. Então foi quando eu decidi me batizar pela primeira vez, melhorou, mas eu não me entreguei totalmente, então não veio o Espírito Santo. Até eu chegar ao ponto de eu ver o que é que eu quero fazer com a minha vida, porque eu não queria continuar assim daquela maneira, porque eu sabia que me faltava o Espírito Santo, eu sabia que sem o Espírito Santo eu não me ia manter bem, eu não ia manter na igreja, não ia manter salva, o pouquinho de bem que eu tinha não ia ficar, eu ia me desviar completamente e eu ia para o inferno. E então eu decidi que eu queria mudar a minha vida, eu queria realmente me entregar para Deus e receber o Espírito Santo. Só que tinha aquela questão de eu não me sentir necessitada, porque aparentemente estava tudo bem. A ansiedade que eu tinha, eu já tinha resolvido. E eu pedi a Deus para me ajudar, a tocar em mim na parte que eu não entendia, aquilo que eu não conseguia mudar em mim, porque eu não tinha vontade, eu não me conseguia forçar a ter vontade. E foi quando eu comecei a batalhar, fiz essa oração a Deus sincera para me ajudar e foi melhorando e chegou até a Fogueira Santa do Val de Jaboque, da mudança de identidade. E tudo o que era falado nas reuniões era para mim. Eu às vezes chegou a passar um testemunho que eu quase que me sentia atacada pelo testemunho, porque ela estava a falar como se fosse eu. Tudo que aquela moça falou era eu.
E aquilo abriu os meus olhos. Então eu fui, batalhei, fui contra a minha vontade, que era uma coisa que eu não conseguia negar. A minha vontade era impossível negá-la. E eu fiz o que tive que fazer, eu decidi me entregar de facto e de verdade, ir contra o sentimento, não é? E foi aí que veio o batismo com o Espírito Santo. Então, desde esse dia, a ansiedade não veio mais. Quando tentam ver os pensamentos, tem isto a fazer, tem isto a acontecer. Uma preocupação. Uma preocupação que é natural, as coisas estão a acontecer. Eu consigo lidar com isso, não me desespero, sinto-me aconchegada. Isso para mim é a coisa assim mais extraordinária, porque eu sinto que aconteça o que acontecer, eu tenho um refúgio para onde ir. Eu sei que se eu cair, tenho uma rede para me segurar. E também a diferença entre os pensamentos de antes e depois, porque eu cheguei um dia, eu estava tão assim desesperada, entre aspas, porque os meus pensamentos estavam muito corridos, e eu disse, eu queria parar de pensar só um bocadinho, e eu queria deixar de ser quem sou, e hoje eu tenho essa leveza dentro de mim, tenho pensamentos, a vida continua, mas eu não me sinto assim desesperada pelos meus pensamentos. Então essa mudança completa só veio com o Espírito Santo. Então hoje, com paz, com alegria. Então o que não aconteceu durante quantos anos dentro da igreja? Durante 20 anos. 20 anos, desde pequena então, né? Eu nasci na igreja. Então, desde o início de tudo, 20 anos, todas as palavras, pregações, entrava de um lado, saía do outro, nada mudou, tu nunca te entregaste. Quando tomaste atitude, com sinceridade, de te entregar, de usar da fé, então tudo foi transformado. Exatamente, porque eu tinha conhecimento da palavra, eu lia um pouquinho a Bíblia, eu não tinha muito interesse, então não lia muito, mas quando pegava assim uma coisa que eu estava com muita necessidade, eu pegava aquela palavra e funcionava, usava da fé, funcionava. Mas a mudança completa no interior, onde ninguém mais podia tocar, só com o Espírito Santo. Então hoje, com paz, com a certeza da salvação, tudo mudou. Exatamente. Amém. Obrigado. Como você pôde assistir, todas essas pessoas enfrentam problemas como qualquer outra pessoa. Enfrentam lutas. Veja que o fato delas terem relatado os seus testemunhos e terem falado daquilo que elas superaram e venceram, não significa dizer que essas pessoas não têm problemas. Problemas fazem parte da vida. Todas as pessoas enfrentam lutas. Você e eu, qualquer pessoa, enfrenta os seus problemas. Porém, quando você tem abundância de alegria dentro de si, você encara todos os seus problemas com outros olhos. Você tem a certeza de que existe uma solução para cada um desses problemas. Você sabe que não está sozinho. Você sabe que há uma força no seu interior que lhe permite vencer qualquer situação. Seja qual for o problema em que você se encontra, Deus é a solução para ele. Por isso, faça o mesmo que essas pessoas fizeram. Dê uma oportunidade a Deus para que você também no seu interior encontre essa alegria. A alegria que nasce dentro de si e não que é dada por alguém ou por algum acontecimento externo. Mas essa alegria vem do seu interior, vem do seu íntimo, quando você anda na presença de Deus. Depressão, a raiz e nascente de muitos problemas. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Aqui estão os 10 sintomas da depressão. Irritação constante, dificuldade de concentração, humor rebaixado persistente, aperto no peito, angústia, tristeza, sentir-se culpado por tudo que dá errado, falta ou excesso de sono, fome em excesso ou ausência de apetite, desinteresse, falta de perspectiva, pensamentos suicidas. Todas as quartas-feiras nós temos uma reunião especial dedicada à alma. Você que quer ter essa alegria, você quer saber como alcançar essa alegria, como andar na presença de Deus,
então quarta-feira é o dia que você deve participar dessa reunião especial. Aqui em Belém, como em cada Igreja Universal, nós estaremos especialmente pelas 7 da noite, às 19 horas na noite da alma. Você que quer ter esse encontro com Deus, quer que haja dentro de si a verdadeira alegria, então esteja conosco. Aqui em Belém, nós temos culto às 8, às 10, às 3 da tarde e especialmente às 7 da noite. Para mais informações, você pode entrar em contato conosco através do 0176 84 78 7155 ou 030 440 44229. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e até lá!